Olá, meu nome é Manuela, eu sou integrante do PET Engenharias e hoje eu vou apresentar um estudo de caso do tratamento dos efluentes do Hospital de Santa Bárbara. A Prefeitura de Santa Bárbara possui um convênio com a UFES e uma das reuniões para discutir as atividades, a Prefeitura apontou uma demanda do tratamento de efluentes do hospital do município que se encontra em reforma. Através de revisão bibliográfica, visitas técnicas e análise de leis e normas, o PET Engenharia realizou um estudo das condições de saneamento do município, elencando as alternativas voltadas ao tratamento dos efluentes provenientes do hospital. Através da visita, nós podemos elaborar um mapa que mostra a localização do município e a localização do hospital, que está representado por uma cruz vermelha. Nas visitas técnicas, nós elencamos as principais preocupações, dentre elas, várias crateras abertas na via pública que dá acesso ao hospital. Essas crateras possuem um fluxo de efluentes, que possui limo, matéria orgânica e bolhas de ar, que representa a decomposição dessa matéria orgânica. Isso mostra a situação crítica do saneamento do município, já que esse não possui sistema de esgotamento sanitário, apenas uma rede coletora de esgoto, que é restrita a uma pequena parte da cidade, porém não tem tratamento de esgoto. Dessa forma, torna muito preocupante o tipo de efluente a população fica exposto. Além disso, o secretário da prefeitura nos informou que esse terreno que fica ao lado do hospital é uma possível nascente. Dessa forma, o hospital pode estar dentro de uma área de preservação permanente, fazendo com que seja ainda mais preocupante que tipo de tratamento será feito desse efluente hospitalar. Conversando com um fiscal da obra que se encontrava no momento da nossa visita, ele nos informou que o projeto determina que o tipo de tratamento dos efluentes será através de fossa séptica e sumidouro. Porém, esse talvez não seja o melhor tratamento para esse tipo de efluente. Então, qual é o tratamento mais adequado? Nós elencamos duas possibilidades. A primeira, que é a mais ideal, que é a estação de tratamento com tratamento terciário. Esse tratamento terciário será responsável pela eliminação de patógenos e possíveis contaminantes oriundos do hospital. Porém, esse não se adequa à realidade financeira do município, fazendo com que trouxéssemos uma outra alternativa, que é a fossa séptica com filtro anaeróbio. Essa fossa séptica tradicional, acrescida de um filtro anaeróbio, ele será o suficiente e o mais adequado para a situação financeira do município. Porém, para que ele funcione da maneira correta, é preciso fazer uma conscientização através do hospital, promover uma conscientização através de uma gestão ambiental, para que não seja lançado, através do sistema sanitário, alguns materiais que impeçam o bom funcionamento do filtro anaeróbio, como, por exemplo, papel higiênico, absorvente, cotonete, fio de cabelo. Isso tudo, entrando na rede sanitária e indo para o filtro, dificultará a sua funcionamento, né? Porém, se for comprovado que aquela região é uma nascente e que o hospital está dentro de uma área de preservação permanente, não será permitido por lei o uso da fossa séptica, sendo necessário implementar uma estação de tratamento de esgoto com tratamento terciário. Dessa forma, nós concluímos que, para que essa obra tenha continuidade e funcione da melhor maneira, com um melhor tipo de tratamento de esgoto, é necessário fazer um estudo e comprovar se aquele terreno é realmente uma nascente e como está a situação do lençol freático, qual é o nível do lençol freático. Então, fazendo esses estudos, poderá escolher a melhor tipo de tratamento de esgoto para que seja mais seguro tanto para a população quanto para o meio ambiente. Então, esse foi o resumo do nosso trabalho. Obrigada. Olá, meu nome é Raírio dos Santos Mota, sou estudante de Engenharia Civil na UFES e bolsista do PET Engenharias. Irei falar sobre uma das atividades realizadas pelo PET Engenharias no município de Santa Bárbara. O título da apresentação é Prospecção de açudes em Santa Bárbara. Desde sua criação, o PET Engenharias da UFES vem realizando atividades e pesquisas com foco no desenvolvimento da agricultura familiar, em especial no interior da Bahia. Neste intuito, o PET iniciou seu contato com a Prefeitura de Santa Bárbara a partir de 2018. Numa das reuniões entre membros do PET e a Prefeitura de Santa Bárbara, foi apontado que o município comprava em outros municípios e até mesmo em outros estados grande parte do leite que era usado na produção do requeijão de Santa Bárbara, tão famoso na região. A justificativa era que o município não tinha uma produção de leite compatível com o consumido. Além disso, notou-se que o município não conta com grandes reservatórios de água, o que resulta em percalços em tempo de seca e uso intensivo de caminhões-pipa. Dessa forma, sugeriu-se que fossem construídos açudes, os quais pudessem disponibilizar água para consumo humano e garantissem maior segurança na produção agrícola e pecuária do município,
especialmente em comunidades e povoados que têm como base da economia a agricultura familiar, garantindo também possibilidades à piscicultura e à recreação. O objetivo da atividade foi identificar locais propícios à implantação de pequenas barragens e aguadas, através do geoprocessamento com dados de satélites, tais como Landsat, Sentinel e Pulsar. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os temas envolvidos. Em seguida, pesquisou-se sobre aspectos dos municípios. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os temas envolvidos. E, em seguida, pesquisou-se sobre aspectos do município, tais como população, economia, saneamento básico, hidrografia, clima, solos, vegetação, dentre outros. A partir de uma base de dados georreferenciados, foram criados mapas de localização, hipsometria, declividade, geomorfologia e geologia. Como resultados alcançados, foram identificados 2 locais com características favoráveis à implantação de barragens. Ambos os locais são próximos de áreas povoadas, o que facilitaria o acesso à água. E para realizar análises visuais, foram feitas visitas técnicas nos locais selecionados. Com o uso do software Spring, realizou-se simulações de enchentes para verificar como seria o acúmulo de águas nas 2 áreas escolhidas. A área 1 apresenta uma topografia mais acentuada que a área 2, resultando num barramento com menor extensão, sendo isso financeiramente vantajoso. Por outro lado, a área 2 está sobre um embasamento rochoso que tem como característica ser impermeável, o que é bom para a construção de um açude. Já a área 1 está sobre um embasamento que pode apresentar fraturas ou falhas geológicas, e esses defeitos são prejudiciais ao reservatório. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e é essencial ao desenvolvimento das atividades básicas de qualquer comunidade. Ao fim deste trabalho, foram selecionados 2 locais com potencial implantação de açudes no município de Santa Bárbara, cumprindo assim com os objetivos esperados. Porém, antes de tudo, indica-se a realização de estudos complementares e mais aprofundados nos locais escolhidos, a fim de verificar as características reais dos solos e embasamentos rochosos, além de análise da evapotranspiração potencial e do balanço hídrico. Meu nome é Rebeca Vieira, sou orientanda da professora Lia, do programa Conheça a Flora de Lençóis. O tema do meu trabalho foi Cartilha Temática, um instrumento de educação ambiental. Então, a educação ambiental é usada como ferramenta transformadora para a formação de gerações responsáveis. A gente pode tirar pelo cenário atual que a gente está vivendo, né? Esse ano foi um ano de grandes ataques ambientais e grandes ataques ao profissional biólogo. Não só esse ano, mas anos que antecederam, principalmente com esse governo. E aí a gente pode notar como a educação ambiental tem que ser valorizada e pode ser transformadora para criar pessoas mais conscientes na nossa sociedade. As cartilhas são utilizadas como material de apoio pedagógico. A importância desse material didático é ressaltada quando se leva em consideração que os materiais didáticos existentes para trabalhar a educação ambiental em sala de aula ainda são muito relacionados às generalidades, sem levar em conta a contextualização e as particularidades de cada região. Então, as cartilhas são produzidas direcionadas àquele público, levando em conta os conhecimentos que já tem, sua cultura, seus valores, seus costumes e sua forma de aprendizado. Nosso objetivo com esse trabalho foi sensibilizar alunos e professores para as questões ambientais locais, introduzir as noções de responsabilidade de cada um na busca de um ambiente em equilíbrio. No entanto, a aplicação da cartilha nas escolas de Lençóis não foi viável. Primeiro, por causa de um problema com o transporte da UFES, segundo, porque decorrente da pandemia do Covid. Mas foram feitas reuniões com o secretário de Educação, foram feitas reuniões com os diretores das escolas também, e essa cartilha foi mostrada e direcionada a esses profissionais. Em contrapartida, a essa não realização da aplicação da cartilha, nós criamos um perfil no Instagram, juntamente com outros extensionistas do programa Conheça a Flora de Lençóis, e esse Instagram foi criado com o objetivo de levar esse conhecimento também à sociedade, disseminar o conhecimento.
realizamos posts e aplicação de um formulário. Realizei também um seminário com o tema Cartilha como Instrumento de Educação Ambiental e também divulgamos o programa Conheça a Flora de Lençóis e seus produtos, tais como a cartilha que seria aplicada nos colégios de Lençóis. Essa é a cartilha Parque da Muritiba, livro de atividades do Serrano Mirim, e esse foi um post no Instagram que eu fiz sobre a importância das cartilhas temáticas. Esse foi um post também que fiz divulgando um trabalho de iniciação científica, que foi o meu trabalho do ano passado, sobre a Tibuquina Pereira, que foi feito lá em Lençóis também. Esse foi um formulário que aplicamos para ver se o Instagram estava alcançando com os objetivos que propomos, se estava alcançando as pessoas, se estava surtindo efeito e qual a opinião das pessoas sobre essa atitude, sobre esse projeto. Foi assim que a gente conseguiu driblar, né, a questão da pandemia e, enfim, é isso. Obrigada. Olá, sou Victor Magno, estudante do 7º semestre de Farmácia da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, bolsista de extensão pela Pró-Reitoria de Extensão PROEX e faço parte do projeto de extensão intitulado Sensibilização dos usuários das cantinas da UFES sobre os impactos ambientais causados pela produção de resíduos plásticos no campus. Tenho como orientadora neste projeto a professora doutora Vânia Rastelli. Hoje em dia, está cada vez mais comum a utilização dos plásticos das mais variadas formas no nosso cotidiano. Já reparou que para qualquer lugar que olhamos tem alguma coisa composta por esse material? Você sabe o grande mal que esse exagerado uso dos plásticos podem trazer à nossa saúde e ao meio ambiente? A grande quantidade de resíduos gerados, o longo período para se decompor e os constituintes químicos presentes na sua composição são apenas algumas problemáticas nesse infinito mundo dos plásticos. O objetivo geral do nosso projeto é informar e aprofundar o conhecimento da população sobre os riscos associados às substâncias presentes nos plásticos, além de estimular o seu descarte adequado. Inicialmente, começamos o nosso trabalho com visitas aos locais de interesse, que foram as cantinas 1, 3, 5 e 7 da UFES, no intuito de observar quais tinham as lixeiras destinadas aos resíduos plásticos. Após essa primeira análise, foram selecionadas as cantinas 3, 5 e 7 por possuírem o local adequado para o descarte destes materiais. A primeira atividade prática realizada foi o levantamento dos resíduos plásticos presentes nas lixeiras dos módulos selecionados, onde se fez uma observação qualitativa e quantitativa desses resíduos, coletando esses dados durante 4 semanas para posteriormente fazer o seu devido tratamento e dar continuidade às atividades propostas. Esses levantamentos eram feitos através da análise das lixeiras e a contagem de cada material encontrado. Foram identificados nas lixeiras garrafas plásticas, produtos descartáveis, canudos, embalagens plásticas, embalagens de papel e latas de refrigerante. A partir dos levantamentos e dos resultados obtidos, foi realizada a confecção de imagens reflexivas sobre os plásticos e folders informativos. Logo após esses processos, se instaurou a pandemia e o isolamento social, onde tivemos que fazer uma mudança em tudo que estava planejado, visto que nosso plano de trabalho estava diretamente ligado ao contato com o público, precisando então adequar a maioria das atividades a serem desenvolvidas. Foi aí que houve a participação em lives do programa de extensão, confecção de vídeos informativos e posts relacionados ao tema de trabalho para publicação nas redes sociais. Por fim, mesmo com tantos problemas enfrentados durante todo este ano de trabalho, conseguimos analisar cerca de 900 resíduos, sendo que, destes 900, cerca de 75% eram plásticos. Ao compararmos os resultados obtidos, observamos que eles apresentaram um perfil de descarte similar nas 3 cantinas observadas. Após todas as análises de dados realizadas, podemos concluir que houve um maior descarte correto de resíduos plásticos nas lixeiras da cantina 3 da universidade. Porém, ainda se faz necessário melhorar, visto que o percentual desses rejeitos realizados de forma errada foi significativo. No final de todo o trabalho realizado, foi possível observar a necessidade de ações educativas contínuas para informar e orientar a comunidade como fazer o descarte correto dos resíduos plásticos. Devemos destacar também que os efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente dos constituintes químicos presentes nos plásticos precisam ser evidenciados devido aos malefícios que podem causar. A responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com a vida. Faça a sua parte.
Olá, eu me chamo Vitor e sou estudante do curso de Agronomia e fui bolsista de extensão e estive vinculado ao programa Conheça a Flora de Lençóis, que é um programa que já vem realizando trabalhos de extensão no município de Lençóis há algum tempo, como, por exemplo, a capacitação de guias e de professores da rede municipal de ensino para o reconhecimento de espécies que são importantes para a localidade. No meu projeto de extensão, eu trabalhei com a construção de calendários fenológicos de árvores do Parque Municipal de Lençóis, com 3 estudantes do ensino médio. E a proposta do projeto foi sensibilizar esses estudantes para as mudanças que ocorrem na flora local, de maneira que despertasse a curiosidade e a capacidade de observação. As observações fenológicas foram realizadas durante 12 meses e foi escolhida a espécie Volquisia pyramidalis, que é conhecida popularmente como cedro d'água. E sua escolha foi baseada na importância que a espécie tem para a localidade, tendo em vista que ela é muito marcante, principalmente no seu período de floração. E além do mais, as fenofases elas estão facilmente diferenciadas e isso acaba contribuindo para o entendimento dos estudantes quanto à diferenciação dessas fenofases. Foram marcados 10 indivíduos com lacres de identificação e apenas eles foram observados durante os 12 meses. Pensando um pouco na compreensão dos estudantes quanto à metodologia utilizada para o trabalho de fenologia, a gente decidiu fazer uma modificação de maneira que apenas 4 fenofases fossem consideradas, 2 reprodutivas e 2 vegetativas. Foram elas a floração e a frutificação, o brotamento e a queda foliar. Como nem sempre foi possível acompanhar os estudantes durante as idas ao campo, foi pensado na utilização de ferramentas de criação de formulários da Google, onde os estudantes eles preenchiam as planilhas que eram previamente construídas e os resultados eles eram automaticamente recebidos no meu e-mail após a finalização das observações fenológicas. No final do trabalho, os dados foram processados juntamente com os estudantes e foi construído este calendário fenológico que está aparecendo no vídeo. Como se pode perceber, fica fácil a identificação dos eventos ocorridos durante os meses de observação. Diversos trabalhos de pesquisas com fenologia são realizados em lençóis devido à biodiversidade que o local apresenta. Entretanto, muitas vezes, a maneira com que esses dados são divulgados acaba sendo de difícil compreensão por parte da comunidade externa. Dessa maneira, o projeto de extensão executado, de certa forma, ele acabou alinhando a pesquisa com a extensão, de modo com que a comunidade externa, através dos calendários fenológicos, pudesse ter um melhor entendimento acerca dos resultados que são obtidos com trabalhos realizados com fenologia.